Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 29 de maio de 2013, nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, o arquiteto Bechar Abdala Pestana Neves. Também participa do programa de hoje o colega, jornalista, consultor econômico, ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Mas agora nós vamos conhecer as manchetes dos principais jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Não dá para não falar do congestionamento dessa terça-feira. Os principais jornais do estado até trouxeram outras manchetes, mas as fotos de capa são do trânsito caótico das rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni. Vamos começar pelo jornal A Tribuna. Tudo parado. Estradas ficam lotadas de caminhões com filas de 51 quilômetros. Com o caos, a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, reabre pátios, mas solução está longe do fim. Na Folha de São Paulo, Câmara aprova aumento de pena para traficante. Condenação mínima para os chefes do tráfico sobe de 5 para 8 anos. O projeto irá para o Senado. No Estadão, Senado não vota MP. Redução da conta de luz fica ameaçada. Medida provisória perderá a validade e governo terá que buscar saída para manter a promessa de desconto nas contas de luz. No Santa Portal, Prefeitura de Cubatão suspende proibição nos pátios de caminhões. No Boc News, Prefeitura de Cubatão suspende proibição nos pátios reguladores, que gerou trânsito nesta terça. No G1 Santos e região, Prefeitura volta atrás e suspende medida proibitiva nos pátios. E na UOL, um portal da UOL, projetos que beneficiam gays estão parados no Congresso há até 16 anos. Enquanto o Conselho Nacional de Justiça obriga o cartório a reconhecer o casamento gay, o Legislativo não anda no mesmo passo, dizem especialistas e militantes. Chico. São 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater o futuro, os desafios e as perspectivas do Porto de Santos. O maior, o principal da América Latina. Questões essenciais como o acesso ao porto, toda a logística que envolve o sistema, investimentos, infraestrutura, são temas prioritários e que demandam soluções adequadas. Mas, pelo visto, o que falta é planejamento. E a maior prova disso são os constantes congestionamentos de caminhões, como o ocorrido ontem em Santos e também nas estradas da região, causando prejuízos ao porto, a todo o sistema de transporte e especialmente à economia nacional. Mas o debate em torno desse tema tão importante, fundamental, vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli nos informa a previsão do tempo para hoje, o movimento das estradas e das balsas. O dia amanheceu com sol, mas a previsão é de chuva à tarde e à noite. O tempo só começa a melhorar a partir de sábado. A temperatura varia entre 18 e 27 graus em Guarujá e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a no máximo 1,40 m às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes segue com trânsito normal. Está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai à capital e as pistas sul da Anchieta Imigrantes para quem vem sentido litoral. O tráfego é lento na subida da Anchieta, no trecho de Planalto. Com a reabertura dos pátios de caminhões em Cubatão, as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, com tempo de espera de 10 minutos em ambos os lados. E a Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa através das redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook na página Enfoque Jornal, pelo Twitter, @Enfoque Jornal,
ou ainda através do e-mail, endereço eletrônico je@enfocecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o programa na íntegra através do canal no YouTube Enfoque Jornal. Chico. Pois é, participe do Jornal em Foque pelas redes sociais. Eu queria aproveitar esta oportunidade para fazer aqui um agradecimento a todos os amigos, a todos os telespectadores que nos enviaram mensagens pelas redes sociais. Exatamente mensagens apoiando, manifestando solidariedade, apreço e apoio, sorte, sucesso ao programa. Na impossibilidade de um agradecimento particular a todos que nos enviaram essas mensagens, eu aproveito aqui o canal Jornal em Foque para fazer este agradecimento de público. Em meu nome, em nome do Grupo Enfoque, dos jornalistas Humberto Chalub e Fernando de Maria, da colega apresentadora Paula Paparelli, da chefe da nossa produção, a jornalista Rosana Major, e de toda a equipe do Jornal em Foque. Muito obrigado a todos por essa participação. Continue participando, prestigiando o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Olá, de volta com o Jornal em Foque, desta quarta-feira, dia 29 de maio de 2013, e que recebe o presidente do Conselho de Autoridade Portuária, o CAP, arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. E agora nós vamos assistir o VT do programa de hoje, não é isso, Paula? É isso mesmo, Chico. Congestionamento nas rodovias Cônego, Domênico Rangoni e Anchieta, registrado nessa terça-feira, resultou em reunião entre a prefeita Márcia Rosa e autoridades da região. Foi realizada a portas fechadas e durou cerca de 2 horas. Além da prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, participaram representantes da CODESP, do Conselho de Autoridade Portuária, Ecovias e Polícia Rodoviária. A prefeita reconheceu que a determinação contribuiu para o caos nas estradas da região nesta terça-feira e suspendeu o decreto que restringia o acesso aos pátios reguladores. Avançamos bastante na reunião de hoje e com isso nós vamos suspender o decreto até terça-feira, quando estaremos nos reunindo na tarde desta terça com os encaminhamentos que a gente já vai estar discutindo a partir de hoje. A prefeita explicou também que, mesmo defendendo ações metropolitanas para melhorias no acesso ao porto, precisou agir pensando na cidade.
Uma atitude que alguns consideraram extrema e que talvez seja extrema mesmo, mas depois de tantas outras ações em que nós temos alertado sobre o problema do congestionamento do nosso município. Esses caminhões, essas rodovias com excesso de caminhões, ela evita, inclusive, ela impede a comunicação de um bairro com outro. Então, os transtornos da cidade são imensos. A Autoridade Portuária e Codesp prometem dedicar mais atenção a Cubatão nos processos de movimentação de carga. Essa carga ela vem sendo movimentada há muitos anos por 24 horas. E quando você tem um elo dessa cadeia interrompido, quebrado, é óbvio que existem prejuízos, né? Mas nós vamos lutar com soluções, vamos ser criativos e fazer com que isso não aconteça mais. Todas essas ações nós vamos discutir nesse comitê de gestão integrada com o porto, com as indústrias, nesse comitê que nós formamos aqui, porque nenhum de nós tem uma ação que consegue resolver todos os problemas. Muito bem, aí está a matéria produzida pela equipe de jornalismo do Caderno Regional da Santa Cecília TV. Como você vê, o problema continua. A cada dia, entra semana, sai semana, os congestionamentos continuam. Presidente Bechara, presidente do Conselho de Autoridade Portuária. Afinal de contas, presidente, o que é que está faltando? É planejamento, é organização, é articulação, é conversa entre os atores desse processo? Bom, inicialmente quero cumprimentar o Chico, nosso amigo, dar parabéns e sucesso. Obrigado. A esse programa que cada vez mais consolida um importante espaço de discussão e de debates na nossa região. Cumprimentar o nosso colega de bancada, Rodolfo, também. E, objetivamente, respondendo a sua pergunta, Chico, muitos colocam que falta planejamento, mas eu tenho uma visão um pouco diferente, principalmente na questão regional. Nós estamos vivendo o que chamamos de caos anunciado. Todos sabiam que nós teríamos esse colapso. Esse colapso ele ocorreu de forma menos intensa em anos anteriores, mas sempre com a explosão, principalmente da safra do açúcar, que se dá entre abril, maio até setembro, outubro. E tivemos já no passado, em anos anteriores, graves problemas de congestionamento. Só que este ano, este quadro se agravou ainda mais em função da super safra. E o que ocorreu de fato é que com essa movimentação excessiva de grãos aos terminais, ao Porto de Santos, junto com o constante aumento da movimentação de contêineres, o Porto de Santos bate recordes de movimentação a cada sucessivamente. Ano. Exatamente. Nós tivemos um quadro que ocasionou, na verdade, esse grande colapso. Mas todos sabiam. Por quê? Porque, na verdade, o que faltou foi a implementação de importantes planos que já existem há décadas. O CAP tem resoluções lá atrás de 2000, 2001, 2005, 2006, 2011, enfim. São resoluções que colocam a importância de você ter logística, a importância de você ter, principalmente, o agendamento da carga da origem até a nossa região, a necessidade de pátios reguladores intermediários entre a origem da carga e a chegada da carga no porto, para que a gente consiga ter um sistema equilibrado. É necessário que esse sistema de agendamento seja de forma integrada, assim como as necessárias obras de infraestrutura que estão planejadas há décadas, e eu comprovo isso. Basta os senhores entrarem no site do CAP e abrirem resolução do CAP. Uma delas, a resolução número 3 de 2011, que consolida um programa de investimentos em infraestrutura para todo o complexo da Baixada Santista. Senhores, lá nós temos desenhada um estudo primeiro de traçado, que é um plano estratégico, é o planejamento que foi feito, a necessidade de obras estruturais para a Baixada na entrada de Santos, acessibilidade à entrada de Santos, ao maior porto da América Latina, como você bem colocou, Chico. Nós temos intervenções no sistema Anchieta Imigrantes, obras que só agora,
depois de décadas, começam a sair do papel, como, por exemplo, o trevo na Anchieta com a Cônego Domênico Rangoni e a Padre Manuel de Nóbrega, assim como o alargamento de 8 quilômetros da faixa da Cônego Domênico Rangoni, que agora foi anunciado pelo governador o início das obras, mas que lá em 2011 foram consolidados um plano, ou seja, já existiu em 2009, em 2008, o planejamento estava feito. O que faltou foi tirar essas obras do papel. Esse plano, eu convido os senhores a conhecer, ele é importante porque, inclusive, ele mostra a necessidade de investirmos em outros modais que não só o rodoviário, que é o grande vício desse país, de investir apenas no modal rodoviário. Então, nós temos que aproveitar as hidrovias, que só agora esse plano estratégico sai, a questão dos acessos ferroviários aqui dentro do porto e fora, os grandes gargalos, só agora o último trecho do Ferroanel sai. Quer dizer, são importantes planos que foram concebidos e, respondendo objetivamente, o que faltou? Faltou transformar esse planejamento em projetos executivos e executar essas obras. No nosso sair do papel, portanto. Sair do papel e se transformar em realidade. Aliás, esse é o problema do Brasil. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade, ao convite, desejar a você, a Paula, a toda a equipe, ao Humberto, ao Fernando e Maria, sucesso neste novo programa. Eu acho que a Baixada necessita de programas como esse, então eu fico muito feliz de ele estar no ar e torço pelo seu sucesso. Obrigado. Eu queria falar, Chico, com relação alguns aspectos, que às vezes eu me sinto até envergonhado em citar determinados números, porque é a inoperância de tal ordem quando o assunto é porto na nossa região. Eu me recordo que há 1 ano e meio eu fui convidado para participar de um seminário promovido pelo jornal Valor Econômico aqui em Santos, e na ocasião eu fiz uma palestra, após a palestra do ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, e antes do pronunciamento do ex-presidente da CODESP, José Serra. E depois viria a palestra do Sérgio Aquino, na época presidente do CAP. Eu apresentei uma planilha para cerca de 400 empresários que estavam participando daquele seminário, em que eu demonstrava dados absolutamente oficiais, extraídos do orçamento da União, que a CODESP, em apenas 10 anos, deixou de utilizar de recursos consignados no orçamento da União em nome da CODESP, em 10 anos, na época, o equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu falava durante o debate, o presidente da CODESP, no auditório, na frente, ficava envergonhado, e depois, no pronunciamento dele, ele ficou vermelho, ele me deixou mais perplexo ainda, que ele disse que tudo aquilo era absolutamente verdadeiro, e que é pior, que ele não conseguia utilizar porque as leis ambientais, as restrições de toda a ordem o impediam de usar um dinheiro que estava disponibilizado para a CODESP, para fazer aquilo, e que ele, como presidente da CODESP, tinha dificuldade até para fixar o vale-refeição dos funcionários. Aquilo me deixou absolutamente perplexo. Eu pensei que o jornal Valor Econômico repercutiu essa matéria 3 dias seguidos, saíram em sites do mundo inteiro essa informação, e eu pensei que aquilo teria sido a gota d'água. Voltei ao orçamento da União do ano passado, Chico, e lá estavam consignados para a CODESP utilizar 377 milhões 139 mil reais, aprovados, virou lei, está no orçamento da União. Muito bem, quanto que a CODESP teve capacidade de usar? 116 milhões 144 mil reais, ou seja, 30,8%. A CODESP deixou de usar, e não vai usar mais, porque perdeu dinheiro. 260 milhões 994 mil reais. Aí vem a CODESP, no último mês de março, publica o balanço da empresa, Chico, e o presidente Renato Barco, a quem eu tenho até uma grande simpatia, anuncia em alto bom som que a CODESP teve um lucro de 199 milhões de reais no seu balanço. Ora, em primeiro lugar, a CODESP não está lá para ter lucro. Fosse eu, me desculpe, Bechara, presidente do CAP, no dia seguinte darei uma entrevista dizendo isso. A CODESP não está lá para ter lucro e ter toda
essa rede de problemas. É a perimetral de um lado que não sai, a perimetral do outro que não termina, certo? Perde 260 milhões de reais. Quer dizer, esse 1 bilhão e 300 milhões que eu falei anteriormente, daria para ter feito o túnel de um lado para o outro e ainda sobrava dinheiro. Dava para tirar tudo do papel. Dava para tirar tudo isso que o Bechara acabou de falar, dava para tirar do papel. Aí eu fico mais perplexo ainda, porque no primeiro programa aqui da Enfoque, na segunda-feira, nós tivemos aqui o deputado Beto Mansur. E ele falou, como ele tem dito na televisão, que tem arrumado aí quase que 1,5 bilhão de reais para vários municípios da região. É verdade. Só que ele não diz com clareza essa informação. Tudo isso que ele arrumou é a título de empréstimo, não é dinheiro a fundo perdido. Isso que eu estou falando, isso que a Codesp perdeu, era dinheiro a fundo perdido para obras na nossa região. Então quer dizer que os 200 milhões que deixaram de ser utilizados, na verdade, se transformaram em 199 de lucro no balanço. Não, mais ou menos. E só para concluir, e aí, nessa mesma semana, ou no final de semana, eu vejo o atual prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, numa fotografia sentado ao lado do vice-presidente da República, voltando contente que foram garantidos 240 milhões de reais para a entrada da cidade. Ora, a Codesp perdeu 260 no ano passado e agora nós vamos pegar 240 emprestado para fazer uma obra. Eu não sei o que está acontecendo. Então está faltando planejamento, presidente Bechara. Está faltando articulação, enfim, alguma coisa está faltando. Na verdade, falta articulação, mas é preciso, Rodolfo, a gente fazer algumas observações sobre o que você colocou. Veja, eu concordo contigo, você vê que o próprio presidente da Codesp, sentado à sua frente, concordou com a sua fala, e eu também concordo, isso está correto. Mas é preciso fazer um destaque. Quando nós falamos que o grande desafio do Porto de Santos, não só do Porto de Santos, que é o maior da América Latina, mas de todo o complexo portuário brasileiro, é infraestrutura, e isso eu digo, é recorrente em todas as minhas entrevistas, porque nós temos uma possibilidade e necessidade de investimentos em infraestrutura dentro da área do porto organizado, que aí sim é competência da Codesp, que aí sim não está sendo feita a lição de casa na totalidade. Tivemos uma perimetral na margem direita aqui em Santos, que demorou 15 anos, já chegou defasada, né? E um projeto, em parte, ainda com problemas, no meu modesto entendimento. Assim como a perimetral da margem esquerda no Guarujá, só agora começa a sair do papel após esse caos gigantesco que vivemos e que tivemos que, lá no CAP, equacionar com medidas paliativas emergenciais, mas para suportar aquele momento que foi segregação de cargas, granel, container, usar acostamento, enfim, criar uma logística ali para minimizar os impactos da falta das obras. Mas quando você coloca do investimento todo, Rodolfo, é importante destacar o seguinte: dentro da área portuária, dentro do porto organizado, nós temos investimentos que são muito lentos feitos pela autoridade portuária, que é a Codesp, que sobra dinheiro, infelizmente, mas que tem que ser investido lá. Veja o caso da dragagem. Há quantos anos, só agora, a gente começa num processo de dragagem que já começa a dar resultados, ainda bem. Vocês viram que nós tivemos 13,5% de movimentação, superior à do ano passado, já no último balanço do primeiro quadrimestre, esse quadrimestre comparado ao quadrimestre do ano passado. No entanto, tivemos uma redução de 8,4% do número de navios, o que comprova que nós estamos diminuindo a quantidade de navios, mas aumentando o tamanho deles, porque o nosso canal está com uma infraestrutura de profundidade melhor e os navios maiores chegam ao porto. Mas quando eu falo de todas as obras, nós temos um conjunto de obras, Rodolfo, que elas estão fora da área do porto organizado, estão na rodovia e são de competências ou do governo do estado de São Paulo ou do governo federal. E aí eu coloco uma luta que eu teve desde o primeiro dia que eu entrei no CAP, que foi abril do ano passado, está completando um ano agora, na condição de presidente. Eu já tinha 4 anos como conselheiro, mas assumi a presidência há um ano atrás. E desde aquela ocasião, assim como ainda no ano passado, na gestão do prefeito Papa, em que eu então acumulava o cargo de secretário de planejamento, levamos projetos
todo esse plano estratégico nós levamos ao governo do Estado de São Paulo. Levamos ao, então, primeiro secretário de Transportes, Mauro Arce, na gestão do governador Serra, e, posteriormente, ao Saulo na gestão do governador Geraldo Alckmin. Por quê? Porque são obras que têm que ser feitas pelo Estado e que só agora, depois de tanto tempo planejadas, desde 2008, algumas 2005, só agora é que começa a sair do papel. Então, o investimento da CODESP pode ser feito e deve ser feito, e está devagar, eu concordo com você, dentro da área do porto organizado. Mas nós temos gargalos logísticos enormes fora da área do porto organizado, que aí é competência do Estado e da União, que também está fazendo a lição de casa muito devagar, ou seja, não está fazendo a lição de casa. E problemas que afetam a atividade portuária. Seja o dinheiro de onde for, seja o dinheiro federal, seja o dinheiro estadual, seja o dinheiro da CODESP, enfim, das prefeituras. O fato é que recursos, pelo que disseram os nossos especialistas, existem e à vontade. Planejamento também existe, projetos também, só que as obras não saem do papel. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuaremos a falar sobre o Porto de Santos. Voltamos já. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 10 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante 2012. Os cursos de Direito, Fisioterapia e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos e diretores. Mais 7 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 34 cursos de graduação, tecnológicos e ensino à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino, o seu passaporte para o mercado de trabalho com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/transferências. Muito bem, 8 horas e 32 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E hoje nós estamos debatendo o Porto de Santos. E temos uma pergunta de um internauta, não é isso, Paula? Isso mesmo, Chico. O Adalberto, ele é da Ponta da Praia aqui em Santos. Ele faz a seguinte pergunta para o Bechara. Qual a sua opinião sobre a atitude da prefeita Márcia Rosa? Olha, provavelmente ao fechamento, referindo-se ao fechamento dos pátios reguladores. Sim. Nós tivemos uma reunião a portas fechadas com ela, o CAP participou, a CODESP, a própria agência metropolitana, num dado momento, também entrou na reunião, a prefeita de Guarujá, enfim. E acredito, como eu declarei, que prevaleceu o bom senso. A medida adotada pela prefeita Márcia Rosa, embora justificada por ela própria, ter sido uma medida até extrema para chamar a atenção para Cubatão, acabou trazendo um impacto muito negativo no sistema, onde toda a região metropolitana sofreu e principalmente o morador de Cubatão, no meu entendimento, foi um dos que mais sofreu com essa medida. Embora seja legítima ela pleitear a solução dessas questões,
Da mesma forma como estamos trabalhando com todos os operadores da margem esquerda no Guarujá para equacionar a questão dos operadores na margem direita a Santos, ela também pede, reivindica de forma legítima que tenha um total empenho da CODESP também, e assim como terá do Conselho de Autoridade Portuária, porque sempre teve, nessa passagem por Cubatão, porque a cidade de Cubatão é cortada por 4 grandes rodovias e ela recebe o impacto de toda essa carga. Então é legítimo, mas veja, a opção que se escolheu para chamar a atenção e o foco para Cubatão, a preocupação a Cubatão, foi muito complicado, porque trouxe um enorme prejuízo a toda a população. No meu entendimento, foi uma ação equivocada da prefeita, que ela, de forma correta, voltou atrás e suspendeu. Sim. Até porque tivemos nessa reunião a oportunidade de mostrar a ela tudo o que nós já estamos preparando, como eu citei a resolução recente da CODESP, que nada mais faz do que reeditar resoluções nossas anteriores, mas ela estabeleceu pontos importantes. Ela estabeleceu prazos, ela estabeleceu um sistema de gestão de transporte de caminhões, que é o SGTC, que faz a operação inteligente, deu prazo para entrega dos capacidades operacionais dos terminais, que só agora vieram. Veja, o agendamento era obrigação colocada pelo CAP desde 2005. Só que a resolução do CAP não tinha um item, porque a resolução não pode ter legalmente, que é o da sanção. Conclusão, apenas 27% dos terminais tinham agendamento feito. Só agora é que a gente tem 90% concluído e até o final do prazo nós vamos ter os 100% do agendamento. E aí, esse SGTC, que é um sistema, ele cruza as informações e a gente dilui esse tráfego de caminhões por 24 horas de operação do porto e das autoridades portuárias, que é o correto, e não concentrar em 10 horas, que era a proposta da prefeita Márcia Rosa. Então, ela compreendeu que a medida dela estava equivocada, que trouxe muito prejuízo a toda a região da Baixada Santista, não só ao sistema portuário, e de forma honrosa voltou atrás, suspendeu. E agora nós estamos, através de um trabalho conjunto com todos os entes, mostrando para ela como estamos avançando e como Cubatão será beneficiado também, a exemplo de toda a região metropolitana. Essa medida, Rodolfo, da prefeita Márcia Rosa, foi duramente criticada pelo secretário de Estado dos Transportes, Saulo de Castro Abreu Filho, e também criticada pelo governador Geraldo Alckmin, exatamente por ter sido uma atitude radical e extrema. Como é que você avalia todo esse episódio, Rodolfo? De forma completamente oposta do que falou o Bechara. Eu dou os parabéns à prefeita Márcia Rosa. Espero que os demais prefeitos, o de Santos e o de Bertioga, quando necessário, tomem medidas dessa envergadura. Primeiro porque a prefeita está lá e foi eleita para defender os interesses de Cubatão. Essa história que o secretário de Transporte falou hoje no jornal, ele como promotor que foi, deveria conhecer um pouco mais de legislação. Primeiro, a função principal do prefeito em defender os interesses locais estava, assim, interferindo em Cubatão e há décadas, não é uma semana ou outra. E eu falo porque eu participei, Chico, das últimas 2 reuniões do Comitê de Infraestrutura e Logística da CODESP, que se reúne quinzenalmente, e as últimas 2 reuniões eu estive presente. E fiquei perplexo, porque lá, dito por integrantes da própria CODESP, que eles fizeram um sistema online de agendamento, que as operadoras tinham que se credenciar e etc, etc, e já estavam há mais de 40 dias, segundo consta, tentando convencer as operadoras de se conectar ao sistema. Até a última reunião, que foi na terça-feira passada, 60% apenas tinham que se conectar. Agora, eu fico perplexo porque nós estamos nos diminuindo de importância na nossa região e precisamos realmente fazer o grito de liberdade. Eu queria dar alguns outros dados, Chico. O ano passado, a União arrecadou de imposto de importação 31 bilhões de reais, dos quais 16 bilhões de reais no Porto de Santos. Os municípios portuários têm uma associação, que inclusive o Papa já foi ex-prefeito e já foi presidente. Associação Brasileira de Municípios Portuários. Vez. E lá, há vários anos, essa entidade vem reivindicando que uma parte desses recursos sejam investidos em municípios portuários. Eu estou falando que o Porto de Santos, no ano passado, só de imposto de importação, gerou 16 bilhões de reais. Para o telespectador ter a dimensão do que significam 16 bilhões de reais,
É o dinheiro que o governo gasta anualmente para pagar o Bolsa Família em todo o território nacional, beneficiando 40 milhões de pessoas, a população equivalente do estado de São Paulo. Então, eu acho que a Márcia Rosa acertou. Eu queria dizer o seguinte, quer deixar alguma coisa sem solução, entrega na mão da Codesp. E agora eu vou falar em causa própria. Há 20 anos eu presto consultoria a várias cidades, entre as quais o município de Bertioga. E há 20 anos eu venho dizendo nesta cidade que a Codesp opera a usina de Itatinga, que tem mais de 100 anos, de forma irregular. Eu vou dizer, sem autorização da ANEEL, fixa a tarifa de energia quando não é da sua competência, e o CAP sabe disso, porque nós fizemos uma reunião, o Sérgio Aquino, ainda presidente do CAP, na própria usina de Itatinga, mais uma vez com o presidente da Codesp presente, comunicamos Receita Federal, Fazenda do Estado de São Paulo, Ministério Público, Codesp, comunicamos todas as autoridades. A última reunião desta foi realizada em 2010, nós estamos em 2013, a Codesp continua sonegando o ICMS, certo? Continua operando a usina de Itatinga irregularmente, fez uma vasta comemoração de 100 anos da usina e ela opera com CNPJ da Codesp, sem legalidade nenhuma, e coloca no balanço da Codesp, esse balanço lucrativo aqui, Chico, certo? Colocou lá que a usina de Itatinga faturou ano passado 26 milhões de reais. Uma usina com 15 megawatts de potência, pelo custo da energia que é cobrada de todos nós, seres normais, certo? Trabalhadores desse país, ela faturaria 100 milhões de reais. Então, isso é sonegação. Isso foi dito lá para o CAP e eu até hoje estou aguardando, e o prefeito de Bertioga, no dia que o prefeito de Bertioga fizer o mesmo que a Márcia Rosa, ou seja, entrar na usina e fechar e desligar as máquinas, vão dizer que o prefeito tomou uma atitude extrema e radical, arbitrária. Mas ele está falando isso desde 93. O programa, o Jornal em Foque, Rodolfo, Bechara, ele está à disposição, inclusive da Codesp. O presidente da Codesp, Renato Barco, enfim, de seus diretores, exatamente para continuar esse debate. Todas essas questões levantadas pelo jornalista Rodolfo Amaral. Estamos, portanto, à disposição da Codesp. Bechara. Rodolfo, eu respeito a sua opinião, como sempre o respeitei, mas não concordo mesmo, porque entendo que a prefeita, ela tem todo o direito, como eu coloquei na minha fala inicial, de chamar a atenção para ela, mas não de criar um fato que traga prejuízos à população, e foi o que aconteceu. E mais, no meu entendimento, no meu modesto entendimento, ela não trouxe nenhuma defesa à comunidade de Cubatão, tanto que os moradores de Cubatão foram os que mais sofreram com essa ação dela. Ela poderia ter feito outras coisas, ela poderia ter gritado, ter berrado, ter ido para a mídia, ter feito qualquer outra ação, mas esta ação, em particular, trouxe enormes prejuízos a toda a população da Baixada. Vocês imaginem se a gente tivesse tido um sinistro, um incêndio, um problema no polo petroquímico no próprio município de Cubatão, que tivéssemos que ter ambulâncias, bombeiros, circulação imediata, o que teria acontecido? Porque esse caos que aconteceu ontem, o sistema nosso ele é muito frágil. Como faltam as necessárias obras de infraestrutura, a questão do agendamento, utilização dos pátios reguladores, tudo isso são medidas emergenciais, separar o fluxo de granel de container, são medidas emergenciais para você minimizar os impactos, até que as necessárias obras sejam prontas, concluídas. Isso demora tempo. O governador inicia obras agora, no mínimo 3 anos de obras aí civis para ficar pronto. Mas, como é que nós podemos... Ontem, nós tivemos um evento que superou qualquer congestionamento. Foram 51 quilômetros, a fila subiu e foi lá em cima ao McDonald's. Lá é capa de todos os jornais, como a Paula lembrou. Do Brasil. Então não dá para aceitar uma proposta dessa. Agora, se por um lado, Rodolfo, me permita, se por um lado, no meu entendimento, ela errou porque ela não poderia ter feito uma ação, admito que ela deveria ter chamado a atenção a ela, mas não tomado essa iniciativa. Se ela foi assessorada por alguém que a convenceu disso, no meu entendimento, foi mal assessorada. Agora, se ela fez esta ação, por outro lado, eu tenho que dar um elogio. Ela recuou no momento que ela percebeu a gravidade e os graves problemas que ela trouxe, não à área portuária. Se ela queria puxar a orelha da Codesp, de toda a área portuária, do CAP, dos terminais de operadores, ela teria ações para fazer pontuais com relação a isso. Mas ela optou por uma ação extrema
que trouxe prejuízo à própria população. Mas Bechara, deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos secretários municipais juntos na gestão Beto Mansur. Verdade. O ex-prefeito e hoje deputado federal Beto Mansur, eu repito, esteve aqui essa semana e disse exatamente isso e que é verdade. Em 1997, desde 1997, a Prefeitura de Santos estava pedindo aquele terreno ali da FEPASA para fazer o tal do pátio de caminhões, desde 1997. O Beto Mansur ficou 8 anos, o Papa ficou mais 8, entrou o Paulo Alexandre Barbosa e agora nós conseguimos mais ou menos o terreno porque uma ex-vereadora de Cassandra Maroni, foi assumir a delegacia lá do Serviço do Patrimônio da União. Meu Deus do céu, nós queremos o quê? Ficar esperando isso? Nós vamos esperar mais uma Cassandra assumir mais um outro cargo, certo? Em âmbito... Nós temos que mostrar que Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga para o Porto de Santos a qualquer momento. Só assim a gente vai conseguir trazer aqui a Presidente da República. Por quê? A Presidente da República já foi no Porto de Açu do Ike Batista, em São João da Barra. O Lula já pousou lá de avião em São João da Barra, no Porto de Lula. A Presidente da Petrobras já foi no Porto de São João da Barra. Lá já se conseguiu 100 bilhões de investimento de empresa privada, vai ser o maior porto do Brasil, certo? É equivalente a 2,5 vezes a cidade de Santos, não é o Porto de Santos. O Porto do Ike Batista, em São João da Barra, tem 90 quilômetros quadrados de extensão. É mais de 2 vezes Santos Ilha. E lá já foi todo mundo. E eu vou afirmar aqui, grava, esse programa vai ficar de arquivo. E para lá também vai o escritório de negócios da Petrobras, esse que nós inauguramos aqui, que a Petrobras não teve capacidade de levantar uma torre. O Armínio Mendes, em 2 anos e meio, levantou 5 torres do Jardim da Grécia lá. A Petrobras não conseguiu levantar uma torre até agora e a gente acredita que vai ser escritório de negócios. A gente precisa parar com essa posição, na verdade, acanhada. Nós temos que mostrar o seguinte: a nossa região é importante sim e tem que se valer. Vamos parar, se tiver que parar o Porto de Santos, vamos parar. O que não pode é ser humilhado, como você mesmo disse. O próprio governador, daqui a 1 hora, ele vai estar aqui inaugurando o Vento, porque ele vem aqui inaugurar em 2 lugares. Uma obra que vai começar hoje, certo? Como já teve aqui para inaugurar a balsa, como nós tivemos o ex-governador que veio aqui inaugurar a maquete. Nós... Para de debochar do Apenas, Rodolfo, para esclarecer o nosso telespectador, o Rodolfo faz referência à vinda do governador Geraldo Alckmin, que às 10 horas da manhã estará aqui na Avenida Afonso Pena, com o conselheiro Neves, lançando o início da obra do VLT. E às 11 horas ele segue para a Esplanada dos Barreiros, onde exatamente a primeira fase do VLT, o projeto estabelece entre a Esplanada dos Barreiros e aqui o terminal da conselheiro Neves. Bechara. Chico, eu até, em função do que o Rodolfo colocou, gostaria de ressaltar um item que mostra como a gente tem muito planejamento, mas pouca ação, pouca execução. Você falou daquela área estratégica da entrada da cidade, cedida agora, recentemente, né? Assim como a alça de acesso à área portuária. Veja, eu sou concursado da Prefeitura de Santos com muito orgulho desde 1985 na administração do Oswaldo Justo. Quando no 2º ano da minha entrada na Prefeitura de Santos, eu me lembro de uma visita do falecido governador Orestes Quercia à nossa cidade, aonde o prefeito Oswaldo Justo entregou a ele 2 solicitações. Uma era que se construísse um braço, um elevado, que saísse os caminhões da Anchieta e fossem à área portuária, que é a primeira alça desse elevado da Lemoa que foi construída. Foi a primeira solicitação. Tive a honra de trabalhar nesse pedido, porque já trabalhava na área de planejamento do então prefeito Oswaldo Justo, e entregamos isso ao governador. Só que, olha, o 2º pedido qual foi? Foram 2 pedidos. O primeiro foi esse, que foi executado. Depois, alguns anos depois, se não me falha a memória, na administração do prefeito Beto Mansur, foi feita a segunda alça para duplicar de acesso. Veja, quantos anos para fazer uma simples alça de acesso lá. Só que a proposta que o prefeito Oswaldo Justo, o segundo pedido dele ao governador Orestes Quercia foi a área do retão da Lemoa para se fazer o estacionamento de caminhões. Exatamente essa área que só agora, em 2013, veio para a CODESP fazer os pátios de caminhão, foi solicitado
pelo então prefeito em 1986. Ou seja, nós já tínhamos planejamento, plano de que ali seria uma área estratégica, teria que ter essa área pulmão para a Codesp receber a carga. Nós sabíamos que teria que ter o acesso de elevado para lá, por isso que eu falo, as obras foram pensadas, foram planejadas há mais de 25 anos. Elas só não saíram do papel. Falta iniciativa, falta vontade, falta tirar isso do papel. Tirar dinheiro que está faltando. E que foi o que a prefeita Bárcia Rosa fez, iniciativa. Já que debocham da gente, para tudo. Rodolfo, mas não trazer prejuízo à vida dos moradores da Baixada Santista. Mais prejuízo do que isso, Bechara. Os armazéns 1 ao 8 da Codesp, eu não sei nem mais o que aconteceu, como é que ficou aquela história. Certo? Eu falei aqui de um valor de 260 milhões que a Codesp perdeu, que dava para a obra do mergulhão, que nós estamos esperando o tal do mergulhão, mergulha de cabeça aqui com esse dinheiro, dava para fazer o mergulhão. Bechara, em planejamento, o ex-prefeito de São Paulo, Prestes Maia, grande urbanista, já havia pensado no túnel ligando Santos Ilha ao Santos Continente há mais de 50 anos. É verdade. Ele está aí há mais de 50 anos e nada saiu do papel. Aliás, só saiu a maquete, né? Só tivemos a maquete. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida conversando ainda sobre o Porto de Santos. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes, Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes, lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes, sua melhor escolha para morar e investir. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 29 de maio. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. E são 8 horas e 52 minutos. E temos agora mais uma pergunta de uma telespectadora, de uma internauta, não é isso, Paula? Isso mesmo, Chico, é a Verônica. Ela, através do Facebook, faz a pergunta para o Bechara. Os terminais da BTP e Embraporte movimentarão mais cargas que o Porto movimenta hoje, causando ainda mais transtornos. Se é que é possível, né? As obras previstas para a nossa região vão, de fato, solucionar o caos, já que o movimento irá, no mínimo, duplicar, Bechara? É uma excelente pergunta, até porque com a movimentação da BTP e da Embraporte, nós teremos, sem dúvida, um agravamento ainda maior de todo esse fluxo, essa acessibilidade terrestre, principalmente, ao Complexo Portuário da Baixada Santista. Mas está planejado e as obras estão saindo, embora em ritmo mais lento do que eu gostaria, mas principalmente a perimetral da nossa margem aqui em Santos, ela, por incrível que pareça, não está completa. Exatamente o trecho que está faltando é o trecho do Mergulhão, em frente ao Centro Histórico, que faz parte do trecho 1, que vai até a Alemoa, e que pega exatamente essa região da BTP,
para que a gente tenha uma infraestrutura viária maior. Vai ter um conjunto de 2 elevados, uma acessibilidade diferenciada, as linhas férreas estão sendo totalmente remanejadas. O projeto está muito bom, está cumprindo rigorosamente aquilo que o nosso planejamento previu. Recentemente teve uma apresentação pública desse projeto no CAP, depois nós abrimos a toda a imprensa, de forma que as obras necessárias de infraestrutura estão sendo realizadas. É lógico que a gente precisa avançar muito na utilização dos outros modais, principalmente o modal ferroviário. As obras para a acessibilidade terrestre de rodovias aqui, até dos acessos da perimetral, ela, de certa forma, organizou o fluxo de trens porque reorganizou a linha férrea. Mas eu vou dar um exemplo. O Mergulhão, que agora começou o projeto executivo, 13 meses de projeto para depois, 3 anos de obra, que é uma pena, né? Porque há quantos anos a gente não briga por isso, ele é colocado por algumas pessoas como um elemento não muito importante porque ele está ali para um projeto urbanístico do Porto Valongo. Veja, ele também é para esse projeto urbanístico, mas ele tem uma função logística importantíssima. Ele eliminará o maior gargalo rodoferroviário de acesso ao Porto de Santos, na entrada do Porto de Santos, que é o cruzamento da linha férrea com a pista da perimetral. Então, estas obras, planejadas há mais de quase 2 décadas, 1 década e meia pelo menos, só agora estão sendo complementadas e no trecho 1 aí nós vamos atender a BTP. A Embraporte, nós tivemos um trabalho muito intenso na administração do prefeito Papa, quando mudamos o plano diretor, e lá temos uma expansão para toda a atividade portuária de 17 km², 16,9, aonde uma infraestrutura é proposta também para aquela região e atenderá também ao empreendimento da Embraporte, que aí situa-se na área continental do município, que no nosso entendimento é nesta região que se dará a duplicação do Porto de Santos. Tem um planejamento do porto de praticamente triplicar a movimentação de cargas até 2025, 2030, e para triplicar essa movimentação de cargas nós precisamos no mínimo duplicar a nosso espaço territorial, porque o resto é com equipamentos, celeridade que se dá ao processo. Mas isso foi planejado e está saindo do papel nesse momento. Essas obras da perimetral deveriam estar prontas já, mas pelo menos estão sendo feitas. Rodolfo Amaral. Bom, eu só queria lembrar alguns dados estatísticos. Em 2002, portanto, há 10 anos atrás, o Porto de Santos movimentava 1.224.000 unidades aí de contêiner, teus, que eles chamam. O ano passado movimentou 3.171.000, em 2025 prevê movimentar 5.500.000. Ironicamente, daqui a pouco também vai acontecer uma outra reunião, me parece, na CODESP, para inaugurar, para comemorar os 13,5 metros de calado que se atingiu no Porto de Santos. Eu não sou nenhum visionário, mas eu creio que, pelo andar da carruagem, mais 4 anos de governo do PT em nível federal, o Porto de Açu, em 10 anos, nos próximos 10 anos, um porto que começou em 2006, Chico, a ser concebido, em 10 anos o Porto de Açu estará superando o Porto de Santos de longe. Primeiro porque tem um calado inicial de 21,5 metros. Tá? Tem uma extensão, como eu disse, 2 vezes a cidade de Santos. Ao ponto de o Eike Batista contratou o arquiteto Jaime Lerner para criar o que eles chamam lá Cidade X. Dentro da cidade vão criar um distrito Cidade X para 50 mil habitantes. Certo? Já recebeu um investimento, como eu disse, de 100 bilhões de reais. Então, e tem mais coisas que podem ser feitas lá e não podem ser feitas aqui. Eles estão fazendo lá um quebra-mar de 2.230 metros de comprimento por 900, para o telespectador entender, é como se nós estivéssemos olhando o emissário submarino para... Agora, o que eles vão usar de rocha, previsto nesse quebra-mar, Chico, é equivalente a derrubar o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro para colocar. Se fizesse isso aqui, ou como quando o Eike Batista esteve aqui em Peruíbe, nós ficamos preocupados com os índios. Leva o índio para casa, porque o Porto de Santos, daqui a 10 anos, certo, vai ser um porto do passado.
Este certamente é o grande desafio do Porto de Santos, Bechara. Certeza. Eu sempre coloco que o desafio está na sua infraestrutura. Sim. Essa infraestrutura, eu citei a dragagem no início do programa, porque há décadas também se fala isso. Chegar a esse calado que está sendo proposto de 13,2 é em função de uma dragagem que está sendo homologada a 14,9 de profundidade. Quer dizer, não chegou nem ao 15. E no meu entendimento, já está defasado. Porque hoje, com os novos navios Panamax, o novo canal do Panamá, e nós teremos a necessidade de ampliar essa profundidade para 17 metros, pelo menos. E que agora o governo federal já sinaliza isso. Esse número de 15 metros de profundidade que já está defasado foi planejado em 2010. E aí executou-se durante 3 anos. Que é uma loucura, isso teria sido feito em 1 ano. E só agora sai do papel. Então é sempre aquilo. Esse é o grande desafio. O plano existe, agora o sair do papel é que a vencer a burocracia. Né? Exatamente. Muito bem, e assim nós chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 29 de maio. Eu agradeço muito a presença do presidente do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, e do colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. Agradeço a toda a equipe e amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.